Igreja, Gerados pela Graça e Life by Grace Church apresentam os 7 Espíritos de Deus no Salmo 23. Esta semana estaremos estudando, através do Salmo 23, a ação dos 7 Espíritos de Deus, que é a ação completa do Espírito Santo em cada área da nossa vida. Receba essa revelação em nome de Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus Cristo. Continuamos com o estudo Os 7 Espíritos de Deus no Salmo 23. Hoje, a parte 4, nós vamos para a continuação do versículo 3. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Sabemos que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, e este nome, Jeová Tzidkenu, ou Yahvé, Yahweh Tzidkenu, o Senhor é a minha justiça, está em Jeremias 23:6. O Senhor é a nossa justiça. Somente Ele poderia nos justificar. Quando Adão e Eva pecaram e colocaram folhas para tentar cobrir sua nudez, isso não foi possível. Animais precisaram ser sacrificados, fazendo lembrar que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ali foi a primeira mostra de que alguém teria que morrer para que eles fossem cobertos da sua nudez. Certamente o sangue de animais não cobre pecados. Ali, temporariamente, Deus fez uma aliança anual com Israel, que no final do ano eles oferecessem um animal pelos seus pecados. Então, aquele sangue era aspergido na tampa, no propiciatório da arca. O sumo sacerdote entraria no Santíssimo e Deus, vendo aquele sangue, pouparia as pessoas, porque é um ato de fé. De forma que eles não eram salvos pelo sangue de animais, mas sim por obedecer e temerem a Deus. Então é um ato de fé, porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Aquilo ali era apenas uma ilustração, uma prefiguração. Jesus Cristo salva com o seu sangue todos que morreram antes dele vir na plenitude do tempo, como o sangue dele vale para todos aqueles que nele crer depois que ele ressuscitou. Então ele é a rocha dos séculos, ele é eterno, o alfa e o ômega. Antes dele não há ninguém e depois dele todos são falsos. Vemos sem dúvida que o Senhor Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. O seu sangue derramado é o único que pode perdoar pecado. Quando João Batista viu o Senhor Jesus Cristo, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aquele sangue no Antigo Testamento dos animais era apenas uma memória para que o povo entendesse que seus pecados tinham consequências e que por isso um animal morria no final do ano, e para que eles repensassem naquilo. E aquele ato de oferecer um animal era uma demonstração de que eles temiam a Deus e criam na sua palavra. Pela lei ninguém foi salvo, mas sim, no final do ano eles não conseguiam cumprir toda a lei, mesmo procurando com todo o coração. Por causa da queda, o homem sempre tem um desempenho inferior à lei. A lei é boa, perfeita e agradável, ela é perfeita, mas o homem se tornou imperfeito. Então, a lei estava enferma pela carne. Então, o homem, pela lei, descobriu que precisava de um Salvador. Ele fazia os sacrifícios e precisava da misericórdia de Deus. Vemos que aquele sangue que cobria pecado temporariamente era apenas uma aliança temporária, porque Jesus viria e derramaria o seu sangue por todos aqueles que creram em Deus e na palavra de Deus, sendo Jesus o único Salvador do Antigo e Novo Testamento, e todos foram salvos pela graça, através da fé. Sabemos que no Antigo Testamento eles não tinham abrangência, não podiam compreender isto, mas certamente a única justiça que eles podiam apresentar a Deus era a morte de um animal. Isso era muito imperfeito, mas era o que eles podiam oferecer. Isso nos lembra muito em Êxodo capítulo 12, quando o anjo da morte veio para destruir os primogênitos pela desobediência de Faraó e todo o Egito. Então Israel passou na verga da porta o sangue, e no formato de uma cruz, lembrando que Jesus morreria na cruz. Vemos que este sangue aplicado na verga da porta diz em Êxodo 12: Eu vendo o sangue, diz o Senhor, eu entrarei naquela casa e não deixarei o destruidor entrar.
Então o sangue protegeria. Deus perdoaria o pecado daquela família por causa do sangue. Então quando Deus via o sangue no propiciatório, ele perdoava o pecado do povo por causa daquele sangue, que era um símbolo do sangue do Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós somos salvos pela misericórdia de Deus através do sangue. Nós não brincamos com o pecado, não escondemos pecado, não pisamos no sangue de Jesus, não ultrajamos o sangue de Jesus. Em 1 João 9, se confessarmos nossos pecados, o sangue de Jesus nos purifica todo o pecado. Portanto, a nossa única justificativa diante de Deus é a obediência de Cristo, sua morte e ressurreição na cruz. Sua morte de cruz e a sua ressurreição é quem nos justifica e quem nos dá um novo nascimento. Certamente não podemos nos justificar diante de Deus por obras, porque por mais que nós estejamos melhorando, desde que recebemos Jesus, nós estamos pecando cada vez menos, mas a gente peca. Então o que vemos, sem dúvida, é que Jesus Cristo completa o nosso testemunho, e os nossos méritos diante de Deus são como trapo de imundície. Nós não conseguimos viver a vida toda perfeita, mas Jesus viveu. E quem crê nele, então é imputado, é declarado que a justiça de Cristo é acreditado para nós. Deus nos olha por causa desse sangue, perfeitos em Cristo, aceitos, ouvidos, santificados e idôneos, dignos de todas as bênçãos. Tudo por causa da obediência de Cristo. Paulo, escrevendo em Filipenses, ele diz no capítulo 3: eu não tenho justiça nenhuma para apresentar a Deus, já desisti de tentar ser aceito pelo meu desempenho. Eu apresento Cristo como minha justiça diante de Deus. Cristo é nossa justiça, não as nossas obras. Nossas obras em Cristo podem até ter galardão, porque são feitas no Espírito Santo após a salvação. As boas obras computam para galardão, mas as boas obras não computam para a salvação. As boas obras realmente vêm após a salvação. É como uma evidência de salvação. Todo aquele que tem uma fé verdadeira no Senhor Jesus Cristo recebe o Espírito de obediência. E esse Espírito nos conduz ao fruto das boas obras. Então as boas obras são uma evidência de que realmente a nossa fé é verdadeira. A fé sem obras ela é morta. Portanto, uma fé verdadeira ela é acompanhada de boas obras. E as boas obras evidenciam e revelam, que realmente a nossa fé é verdadeira. Vemos que nós somos justificados diante de Deus pelo sangue de Jesus, pela obediência de Cristo. Sendo filho, se fez servo e morreu na cruz por nós, levando os nossos pecados no madeiro. Aqui está realmente aquilo que a lei não podia fazer. A lei pode expor o pecado, mas não pode perdoar o pecado. Somente o sangue de Jesus pode nos perdoar o pecado, nos reconciliar com Deus. Quando nós ouvimos o Evangelho, cremos e nos arrependemos. Aí está o trabalhar da graça no coração do homem, gerando esse novo querer, esse novo efetuar. Nós somos justificados, declarados justos, sem culpa, merecedores do céu e das bênçãos da terra, em Cristo. Em Cristo somos abençoados com toda sorte de bênçãos. Em Cristo somos perdoados e aceitos por Deus. Aleluia. Essa nossa justiça, Jeová Tzidkenu, diante de Deus. Diante de Deus somos perdoados, aceitos, salvos e abençoados, tudo por causa que Cristo fez. Está consumado. Ele diz em João 19:30. Nada podemos acrescentar ao estar consumado. Pelas obras ninguém será salvo nem justificado. As obras não nos justificam. As obras dão galardão para aquele que sabe que já está justificado pelo sangue de Jesus. As boas obras têm um papel maravilhoso. Tanto que em Efésios 2:8 diz que somos salvos pela graça através da fé. Não vem das obras. Mas logo ali abaixo, em Efésios 2:10, que nós somos salvos para as boas obras. Portanto, o efeito da salvação é boas obras. Isso é uma evidência. Quando somos justificados diante de Deus, temos paz com Deus, a paz de Deus começa a inundar o nosso coração e o Espírito Santo começa a trabalhar uma santificação progressiva e os nossos pensamentos, sentimentos, intenções, atitudes vão mudando para melhor e para melhor, graça sobre graça. Então esse desempenho que nós vamos ganhando pelo Espírito Santo, nós vamos ganhando o desempenho do Espírito, o que Ele é, o que Ele sabe, o que Ele pode, o que Ele tem. Cristo em nós, esperança da glória, Colossenses 1:27. A presença dele em nós produz um desempenho. Esse desempenho é justiça. Justiça é dar a cada um
conforme o seu merecimento. Olha só, desde que Deus criou o homem saudável, próspero, cheio do Espírito Santo, mas houve a queda e hoje o homem é um homem saqueado. Em Isaías 42:22 diz que isso é um povo roubado, saqueado, ninguém dá importância. Então a justiça agora é se encher do Espírito Santo, consagrar a nossa vida, para que Deus opere em nós a fé, edifique a nossa fé e flua através das nossas palavras. Aqui está a justiça, no Espírito. Se em Cristo a nossa justiça diante de Deus, no Espírito é a nossa justiça aqui na terra diante dos homens, para expulsar os demônios, né? Nós temos autoridade, porque em Cristo nós somos legais, temos um corpo de carne. A terra Deus deu aos filhos dos homens. Então quem tem um corpo de carne, por isso que Jesus Cristo veio em carne para desfazer as obras do diabo. Aqui o que nós estamos vendo é que a justiça agora é, como diz em Isaías, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, Ele me ungiu para, aí veja o para, propósito, curar os quebrantados, libertar os cativos e pregar o Evangelho. Aqui nós vemos que a unção, ela vem em nós com um propósito. O Espírito Santo vai habitar em nós para produzir obras dignas de arrependimento, para produzir em nós o seu próprio desempenho. Isto é, nada menos do que o próprio Deus fluindo através de nós, rios de água viva, pode desfazer as obras do diabo. Veja como em Atos 10:38 Deus ungiu a Jesus Cristo com o Espírito Santo e com poder, o qual vivia fazendo bem, libertando todos os oprimidos do diabo. Então Jesus Cristo veio em carne para desfazer as obras do diabo e ele desfez na cruz do Calvário. E agora nós estamos aqui para libertar os cativos em nome de Jesus. Isso é justiça. Justiça são as boas obras que nós praticamos após ser salvo no Espírito Santo. Isso tem galardão e isso glorifica a Deus. Então a justiça de Deus manifesta neste mundo, ela expulsa o demônio, os efeitos da queda, as obras do diabo, e ela manifesta o reino de Deus. Cura o doente, liberta o cativo, consola o triste, prospera o endividado, 12 cestos cheios, e prega ao pecador que em Deus há perdão, salvação, reconciliação, um novo nascimento. Aqui está a justiça dos santos. Aqui estão as obras de justiça, o fruto da justiça, que é tendo seu caráter, sua palavra e seu comportamento mudado, não por culpa, por esforço, mas pelo milagre da graça. A graça nos muda, nos melhora, nos transforma e vem fluir através da nossa vida. À medida que opera em nossa vida, vai fluindo através da nossa vida, alcançando pessoas e retirando os demônios e as obras dos demônios. Essa justiça maravilhosa, Jeová Tzidkenu, é maravilhosa, porque ela está aqui para exercer, ao mesmo tempo que justiça aos homens, porque os homens estão escravizados, estão sofrendo, estão debaixo do tacão do diabo. Então a justiça é trazer libertação, porque Cristo pagou por essa libertação na cruz do Calvário, e Ele quer muito que essa libertação chegue aos homens. Ele pagou com o seu sangue para que as pessoas sejam curadas, libertas, prósperas, cheias do Espírito Santo. Então agora a alegria dele é que no Espírito, essa herança venha se manifestar no visível na vida das pessoas. Ele quer que a nossa alegria seja completa. Essa manifestação do Espírito é o fruto da morte e ressurreição de Cristo. Tudo pelos méritos de Cristo. Tudo porque Deus nos amou. Tudo porque Deus olhou para Adão e Eva caído e lhes fez promessas que da semente da mulher viria um que lhes faria as obras do diabo. Vemos que Cristo na cruz pagou para que essa justiça seja implementada. E o Espírito Santo, ele está nos edificando uma igreja que é coluna e baluarte da verdade, através da qual ele está comunicando principados e potestades, Efésios 3:10. Por trás de todo o mal existem espíritos do mal, principados e potestades ali enfermando, causando escassez, angústia, doenças e morte. Agora estamos aqui para manifestar a justiça de Deus. Aqui está Jeová Tzidkenu. Jeová Tzidkenu é aquele que produz em nós esta capacidade de fazer as mesmas obras e maiores. João 14:12. Quem crer em mim fará as mesmas obras e fará maiores.
Então, não se trata de algo religioso, humano, intelectual apenas, mas algo que tem a participação do próprio Deus, o fluir do próprio Deus. Aquilo que Ele é, que Ele sabe, que Ele pode, que Ele tem. Esses recursos da graça são infinitos, onipotentes. Por isso, junto com a nossa voz, está o livramento do Senhor, a confirmação do Senhor. A palavra do Senhor é confirmada. Vemos que Jeová Tsidkenu também, além de fazer justiça aos homens, faz vingança. A manifestação do Senhor é destruir as obras do diabo, é arrancar os efeitos da queda sobre os homens. Isto é vingança, é expulsar o mal, é desfazer o mal, é aniquilar o mal aonde ele estiver. Para isso temos autoridade, pois Cristo retomou a autoridade que Adão havia dado para o inimigo, quando o inimigo disse para Jesus nas tentações lá: se você prostrado me adorar, todos os reinos te darei, porque a mim me for entregue. Sabemos no Salmo 115:16 que a terra Deus deu ao homem, mas Adão se vendeu ao inimigo e repassou a autoridade ao inimigo. Mas Jesus diz, após a ressurreição, lá em Mateus 28:18, toda autoridade me foi concedida. E ele pega essa autoridade, diz Lucas 10:19-20, e repassa para mim e para você, igreja. E essa autoridade, ela é manifesta. Quando eu coloco essa autoridade em ação, o seu poder vem em confirmação. O poder confirmador de Deus opera através da autoridade do homem. É o Senhor que nos ensina a alimentar essa fé, esclarecer essa fé e fazê-la transbordar. A boca fala, o coração está cheio. Esse transbordar da unção manifesta a justiça na terra, manifesta a libertação dos cativos. Esta manifestação, essa justiça de Deus, Jeová Tsidkenu, também faz com que até inimigos tenham paz conosco, que as pessoas vejam Deus em nós, aqueles que nos interpretam mal, porque o carnal persegue o espiritual. O carnal interpreta o espiritual como salgado, fanático, mas este é o trabalhar do Senhor, para que aqueles que são nossos inimigos, Jeová Tsidkenu vai provar que Ele é conosco. Não para uma desforra, uma vingança, não. Nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas para provar que a sua palavra é verdadeira. Deus é justo, Deus é misericordioso e justo. Isto é uma coisa só. A sua misericórdia, a sua justiça é cheia de misericórdia. Vemos que quando Ele mostra que realmente somos seus servos, não é para que nós sejamos exaltados e engrandecidos, mas que as pessoas creiam nas nossas palavras, que vêm dele, e possam ser salvas. Quando alguém é mal interpretado, Jeová Tsidkenu opera honrando essa pessoa, fazendo sinais através dessa pessoa, milagres, prodígios, confirmando tudo que sai da boca dessa pessoa, para que aqueles que estavam vendo nele um falso profeta, um herege, com o tempo possam ver que ele é realmente um filho de Deus genuíno, que a palavra na boca dessa pessoa não vem dela, mas vem do Senhor. Isto é Jeová Tsidkenu. Isso bate muito com o versículo 5, preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Vemos aqui certamente também a manifestação de Jeová Tsidkenu, fazendo com que os inimigos possam ver como o Senhor tem te enchido do Espírito Santo e possam querer também essa unção e serem salvos. Essa unção transbordante, nós vamos falar mais para frente, é o trabalhar do Senhor na sua vida, de glória em glória, de fé em fé, de um nível para outro nível. O trabalhar do Senhor para mostrar que a sua palavra é verdadeira, não importa quem a discuta. Vamos dar um exemplo. 2 cristãos, um fala A, outro fala B. Não há 2 Espíritos Santo e não há 2 interpretações do mesmo texto. Não, só há uma revelação. Se alguém estiver cheio do Espírito Santo e receber a revelação da palavra de Deus, aqui no Nicarágua, no Paraguai, na China, no Japão, nos Estados Unidos, aonde quer que for, ela terá a mesma revelação, porque a palavra de Deus ela é uma. Então o próprio Espírito que escreveu essa palavra, só ele pode dar a verdadeira interpretação, a verdadeira revelação. O homem na carne cria seitas, aí um diz A, outro diz B, outro diz C, isso é carne.
Porque aonde a unidade, ali o Senhor derrama a bênção. Então não há 10 interpretações num texto, há um só. Então quando um diz A, outro diz B, o tempo vai passar. E Deus não honra personalidades, Deus não faz exceção de pessoas, se é pastor ou não é, não importa. Ele vai honrar a sua palavra, não importa quem discuta. Se alguém estiver do lado da sua palavra, abraçado a sua palavra, e o outro estiver contra a sua palavra de Deus, falando o contrário na carne, o tempo vai passar e Deus vai mostrar a sua palavra como verdadeira. Ele defende a sua palavra. Quantas vezes Israel esteve dividido e um grupo queria lutar contra outro? Então um grupo dizia assim: olha, por favor, não venha contra nós, que o Senhor está conosco. Não venha contra nós, porque temos guardado a palavra do Senhor. Temos guardado aqui o que o Senhor tem dito para nós. Então, muitas vezes o carnal, de forma atrevida, ele vai contra a unção sem saber. Ele vai contra o ungido e contra a palavra de Deus, pensando que é a ideia dos homens, opinião dos homens. Se você vai contra a opinião de um pastor, não tem problema nenhum. Se ele falar, eu acho, na minha opinião, o anjo me falou, não tem problema nenhum você ir contra isto. O pastor diz assim: eu acho que é legal as pessoas usarem camiseta azul. Por exemplo, você não está aqui nessa terra para ser servo de homens, opinião de homens, visão de homens, não. Mas quando alguém está falando na unção, direção do Espírito Santo, e você vai contra essa mensagem, você não está indo contra a mensagem, você está indo contra o próprio Senhor que enviou a mensagem. Jesus diz: aquele que vos ouve, ouve a mim, aquele que vos rejeita, rejeita a mim. O Senhor Jesus diz: somente aqueles que aprenderam com Deus te ouvirão. Nisso sabemos com a mensagem de Deus, porque se ela for de Deus, a grande maioria não a ouvirá. O verdadeiro servo, porque ele está vendo o que o mundo não está vendo, ele será perseguido, desprezado, caluniado, odiado. Se uma palavra for realmente de Deus, quase ninguém a ouvirá nem a seguirá. Porque a palavra de Deus nunca foi popular, porque ela vai contra a carne, o mundo, né? Carnalidade, o mundanismo, o pecado. Então a palavra de Deus, ela é para um remanescente fiel. A grande maioria a rejeita e a odeia. Então, se odeiam a Jesus, vão odiar aquele que está cheio do Espírito Santo. Todos aqueles que piamente querem fazer a vontade de Deus serão perseguidos, mas serão preservados, serão protegidos e serão honrados. Muitos morrem como mártir, e isso não é perda, porque no segundo o corpo tomba aqui, no segundo ele está no paraíso com o Senhor. Estar com o Senhor é muito melhor do que estar nessa terra. Mas se o Senhor tem um plano conosco missionário nessa terra, nós não vamos morrer na mão do homem, porque entre o revólver de alguém, a espada de alguém e nós, que é o templo do Espírito Santo, nosso corpo, está o Senhor que é a porta. Se ele ver que é o tempo de nós como mártir partir, aquela espada vai nos atacar, aquela bala do revólver vai chegar até nós, se for nosso tempo de partir. Mas se não for, se Deus tem um plano conosco ainda nessa terra, não morre, ninguém mata. Ele envia anjos, ele cega a pessoa, ele impede de matar. Por quê? Quando Deus tem um plano em nossa vida, ele é soberano. O diabo não é atrevido a ponto de tocar. Aqueles que é de Deus, o diabo não toca. Essa pessoa vai viver o quanto Deus quiser. E essa pessoa também estiver na unção e direção do Espírito. Vemos que tentaram matar João de todas as maneiras e não conseguiram. Ele morreu de idoso na ilha de Patmos. Já alguns discípulos que partiram como mártir, tudo bem, também foram honrados. Não podemos entender como isso se processa, mas sabemos que o justo jamais será abalado. E quando Deus tem um plano missionário em nossa vida, uma mensagem para entregar, nós vamos cumprir os anos de nossa vida aqui nessa terra. Teremos uma vida longa e saudável. Seremos perseguidos? Mal interpretado? Sim. Jesus mesmo avisou: se baterem de um lado da tua face, oferece a outra. Então, seremos maltratados muitas vezes, segundo a permissão de Deus, segundo aquilo que vai trazer salvação para as almas. Veja como Paulo e Silas apanharam na prisão, lá em Atos 16. E não por desobediência, por pecado, por atrevimento, não, mas por obedecer a palavra de Deus, expulsaram um demônio de uma pessoa. Mas veja do que disso resultou.
Em Filipos começou uma igreja missionária que ajudou e bancou as viagens de Paulo por todas as outras igrejas. E ali o carcereiro se converteu e toda a sua família começou uma igreja. Então, onde há sofrimento dentro da vontade de Deus, há salvação de almas. Quando Estevão foi apedrejado, Paulo viu a morte como ele morreu glorificando a Deus. Isso impactou Paulo, escreveu metade do Novo Testamento. Paulo foi convertido. A morte de Estevão não foi em vão. Quando Daniel foi para a cova dos leões, isso não foi em vão, porque através disso toda a Babilônia soube que Deus livra. Quando Sadraque, Mesaque e Abdenego, na verdade Misael, Ananias e Azarias, foram para a fornalha por obedecer a palavra de Deus e não se dobrar diante de ídolos, toda a Babilônia viu que o nome de Deus foi glorificado. Então, sempre quando algum justo sofre dentro da vontade de Deus, além de ter galardão no céu por esse sofrimento, haverá salvação de almas. José sofreu na prisão, houve salvação de almas. Davi sofreu na mão de Saul, houve salvação de almas. Então, não será de forma desnecessária. Somente aquele sofrimento que vai trazer impacto, bom testemunho e causar salvação. Porque Deus jamais vai permitir que nenhum mal venha a mim e a você. Não, somente aquilo que for para edificação nossa e dos nossos ouvintes. Isto é, segundo a estrutura de cada um, existem pessoas que estão apenas tendo fé para ser salvas. Essas não serão mártires. O galardão dela no céu será menor. Porque ela, se passar por uma tribulação, ela desvia e sai da igreja, não é assim? Se tiver uma perseguiçãozinha, já sai da igreja. Está ali em banho-maria, ali, ó, só tem fé para ser salvo. Mas alguns que amam o Senhor, que terão um galardão maior no céu, eles passam coisas que as pessoas passaram em Atos dos Apóstolos. Quantas pessoas aí em igrejas, em cavernas, quantas pessoas aí em países comunistas, né, que terão um galardão tremendo, como o irmão André, que fazia contrabando de Bíblias em países comunistas. Certa feita, o irmão André escreve esse livro. Ele diz que ele estava mandando, ou seja, trazendo Bíblias de um país para o outro, dentro do seu carro. O porta-mala estava cheio de Bíblias. E quando ele foi parado na fronteira pelos guardas, ele orou assim: Deus, o Senhor que fez os cegos enxergarem, faz esses soldados verem legumes e frutas ao invés de ver essas Bíblias. E quando eles abriram o porta-mala, os guardas olharam, estava cheio de Bíblia. Os guardas disseram: vá rápido, rápido, para que esses legumes, essas frutas não apodreçam. Deus pode fazer tudo para que a Bíblia chegue até pessoas sejam salvas. Deus é um Deus onipotente. Ele pode livrar uma pessoa através de um anjo. A pessoa pode ficar cega, como aqueles que perseguiam a Paulo ficaram cegos. Paulo diz: até quando você vai ir contra os retos caminhos do Senhor? Esse ficará cego por um tempo. Aquele feiticeiro estava tentando atrapalhar a evangelização que Paulo estava pregando para o procônsul Sérgio Paulo. Então Deus tem os seus meios. Alguns ele poupa, alguns ele permite que vá. Alguns ele livra do fogo, alguns ele permite que morram nas arenas, ou queimado, ou pela espada. Mas isso é caso a caso. O justo nunca será abalado. Nunca a pessoa vai passar por uma prova além daquilo que ela pode suportar. Se ela é um cristão muito superficial, ela só tem fé para ser salva. Ela não tem fé para ser mártir. Não. Ela não terá esse galardão no céu, porque ela não tem essa estrutura. Me lembro uma vez que eu estava falando com o irmão, que ele estava sendo injustiçado. Ele não devia. E poderia ser preso injustamente. Falei para ele: não, olha, se Deus tem um plano de você ser missionário na prisão, Ele vai permitir, para você evangelizar lá e ser honrado. Mas se Deus não tem plano de você ir para a prisão, esses documentos vão todos desaparecer, essa queixa contra você vai desaparecer, porque você é inocente e Deus vai te defender. Passou um tempo, ele me explicou que tinha sumido todas as queixas, todos os papéis, tudo tinha desaparecido. Ele não foi preso, porque ele não tinha estrutura para ser preso. Ele ia entrar em depressão, ele não ia aguentar. Não é um cristão preparado para isso. Então, quando o cristão ele é muito frágil, o Senhor sabe que ele não aguenta. Por isso, a justiça dele na vida dessa pessoa, através da vida dessa pessoa, o testemunho,
é apenas um testemunho para ser salvo, mas não um testemunho a nível de ser mártir ou de sofrer pelo Evangelho. Porque sofrer pelo Evangelho é uma bênção. Há galardão e há salvação de almas aqui nessa terra. Nós somos espetáculos aos anjos, demônios, a pessoas. Nós somos luz do mundo e sal da terra. As pessoas nos observam, nós não somos uma ilha. E muitas vezes, através de nós, Deus quer impactar este mundo. E através de situações que nós não entendemos, como Israel através do deserto, ou através do mar, aquilo ali era um espetáculo para tentar salvar também os egípcios, e alguns foram salvos. Isto é um mistério, como Deus quer alcançar vidas através de nós.